Olá, sejam muito bem-vindos à nossa formação de hoje. Nós somos o casal Igor e Camille, de Teresópolis, do setor A, equipe número 5, Nossa Senhora de Guadalupe. Vai pegando já aí papel e caneta para que você possa anotando tudo que Deus tem para te falar no dia de hoje. Vamos iniciar então Pelo pelo sinal sinal da da Santa Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em Em nome nome do do Pai, Pai. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar essa formação baseado no discurso do Padre Caffarel na conferência em Chantilly, na França, de 1987. E aí nós vamos começar esse discurso. Qual o carisma fundador das equipes de Nossa Senhora? Primeiro ele vai já nos exortando que nós precisamos voltar à nascente, porque às vezes ela tá assoreada, ela vai se alargando, ela vai perdendo aquele sentido inicial. Segundo lugar, nós precisamos ter em conta as necessidades, preste atenção, e os valores do período em que nos encontramos, estar focados na nossa realidade, na nossa atualidade. E em terceiro lugar, nós precisamos fazer essa somatória, voltar à fonte da igreja, à essência, mas acolher as necessidades e os valores atuais na medida em que são assimiláveis e depois encarar, colocar a mão na massa nessa nova perspectiva. E essa noção de fidelidade, né, a esse carisma, ele é fundamental, né, mas a gente precisa não confundir em ser fiel com ser fixo. Exatamente. Ele continua ainda nos esclarecendo. É preciso que a gente esteja em contato, preste atenção, em contato com a base, para que a gente possa transmitir o que nós compreendemos e para que a gente não se distancie dos membros, da base e daquilo que foi proposto. E aí, dentro desse discurso, a gente vai abordar agora o que foi bem assimilado desse carisma fundador, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma reconciliação entre o amor e o casamento. Antigamente, tinha uma noção onde o amor era separado desse casamento, né? O amor era uma coisa e o casamento outra. Então, a partir desse discurso, a gente veio somatizar esses dois fatores, né? E durante toda a vida das NS, a gente fez muita questão desse casamento entre a ordem e o matrimônio. Exato. E isso é uma base fundamental. Nós precisamos fazer questão em ter um diretor espiritual. Nós precisamos fazer essa questão desse casamento entre o matrimônio e a ordem. Então, se a tua equipe está sem um diretor espiritual, uma das bases é que nós tenhamos essa unidade do matrimônio com a igreja. E um outro ponto que também a gente viu nesse discurso é a entreajuda e a oração, né? A gente vê nesse período, principalmente que a gente tem passado, uma coisa tão importante, né? Que é os casais se entreajudando com o fortalecimento da oração. Quantas pessoas, quantos casais a gente viu que se sentiram reconfortados, né? Se sentiram ajudados apenas com a nossa oração. Então, isso é um ponto fundamental do nosso carisma, essa entreajuda e oração. E aqui tem um fato curioso que chegou num dado momento, ali em 1945 a 1947, diz a carta, né, que eles iam entrar num novo momento. Sim, né? Eles vieram com uma carta onde seria proposto novas exigências. E a partir dessa carta, onde teria essa lei da exigência, né, onde já tinha sido formado um grupo grande de casais, um terço desses casais eles partiram, né, porque eles não queriam seguir essas exigências propostas, Foi né, até pelo Padre Caffarel. engraçado, porque eles, pelos burburinhos, eles ficaram sabendo que essa reunião que eles estavam sendo convocados é porque seriam colocadas algumas regras, algumas exigências. E um terço dessas pessoas saíram. E que fique para nós esse aprendizado, que a gente não seja esses casais que fujam da exigência, porque a exigência faz parte do caminho da santidade.
e que a gente leve a sério os pontos concretos de esforço, que a gente volte verdadeiramente à fonte, que nós sejamos esses casais perseverantes. E esse momento foi uma virada decisiva para o movimento, né? Porque às vezes a gente está acostumado a se contentar com coisas muito fáceis, né? E um fato que marcou uma frase é que uma criança não fica a vida toda no jardim de infância. Então a gente não pode ficar se contentando com leitinho. A gente tem que se elevar, né? Tem que progredir. E as equipes estão aí para nos ajudar nesse caminho de maturação. O que foi bem assimilado do carisma do fundador? Essa resposta desse encontro lá de Roma veio aqui nos mostrar que o movimento, ele ao mesmo tempo ele é um movimento de iniciação, porém ele não fica só na iniciação, ele é um movimento também de perfeição. Aquele jovem casal que está começando a caminhar na igreja, mas também aquele casal que já tem 30, 40 anos, para que continue com esse auxílio rumo à santidade. E isso tem que partir de nós, a gente tem que buscar essa progressão. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do resumo, né, do que foi abordado nesse discurso do Padre Cafarel, do carisma fundador das equipes de Nossa Senhora. E o primeiro é que o casamento é uma obra de Deus, a obra-prima de Deus. O segundo ponto desse resumo é que o casamento, olha isso, gente, tem uma alma que é o amor. E esquecer o amor é condenar o matrimônio. Terceiro ponto, os homens e as mulheres não podem ser fiéis ao amor sem o auxílio de Cristo. Por isso, ele inventou o sacramento do matrimônio, que é preciso aprofundar. O quarto ponto do resumo, profundo, né, gente? Os cristãos casados, tal como os outros, como os monges, são chamados à santidade. Nós somos chamados à santidade. Essa foi uma descoberta bastante original, porque ainda não tinha havido concílio e foi aí que se insistiu muito sobre vocação dos leigos à santidade. A vida conjugal comporta grandes riquezas e também grandes exigências. Nós sabemos disso, né? Experimentamos no dia a dia. O sexto ponto. É necessário e indispensável elaborar uma espiritualidade do casal. Não pode ser a espiritualidade do celibatário ou do monge. E o último ponto do resumo, não se pode viver isso senão com a ajuda de um movimento que oriente os pensamentos e enquadre a vida. Isso que foi bem visto do carisma fundador. E trouxe toda a clareza que nós precisamos também ser santos, mas não santos sozinhos, nós somos convidados a ser santos Junto com a igreja. Juntos em casal, com a equipe, com a igreja. E agora a gente vai falar um pouquinho do que foi menos bem visto do carisma fundador. Então, Cristo oferece 2 meios aos que querem tender para a perfeição: o amor e a abnegação. Então a gente vem falar um pouquinho dessa abnegação, de a gente viver o mais para ti e viver menos o para mim. A gente vive num mundo egoísta e nós que somos de Deus muitas vezes nos pegamos. E eu? E os meus propósitos? E a minha vida? E os meus anseios? Nós somos convidados a viver pelo outro, para os nossos filhos, para o nosso marido, para a Santa Igreja e esse transbordar desse amor que nos leva a esse caminho de santidade. Um outro ponto, né, que não foi bem visto de maneira suficientemente é em relação à sexualidade e ao matrimônio. Né? Tanto a sexualidade do casal quanto essa questão da sexualidade em passar essa orientação para os filhos. Né? Que uma coisa muito negligenciada, essa relação do mutismo, né, dos pais. Então isso passa de geração em geração e vai levando, enfim, essa questão da sexualidade, né, não tão bem formada. Exato. A sexualidade ela é linda, ela foi prevista por Deus, ela foi sonhada em cada detalhe. E muitas vezes o mundo vem banalizando a sexualidade, que é fundamental dentro do matrimônio. Isso precisa ser construído dentro do lar. A sexualidade segundo o coração de Deus. Então não deixe de falar da sexualidade para o seu filho, desse grande transbordar. Gente, através do nosso amor, nós geramos a cocriação com Deus. É uma alma. Por isso que nós precisamos estar sempre abertos. Por isso que nosso matrimônio precisa ser fecundo. A sexualidade ela é um fator de santificação, né? Ela faz parte desse plano de Deus. Nós precisamos sempre, meninas, principalmente, estar atentas aos detalhes, de cuidar dessa área da nossa vida com todo zelo,
e com todo carinho. Esse é um ponto que a gente vai abordar agora muito importante, né? Que se formaram muitos casais que tiveram a verdadeira catequese e ignoram muito ainda essa vida cristã e satisfazem muito mal suas exigências. A catequese ela foi bem falha, como ele mesmo diz e reforça, onde os primórdios, os ensinamentos, a moral estão ficando esquecidas. Cada um quer viver a vida segundo o seu jeitinho, vai adaptando o catecismo, vai adaptando as coisas e nós não somos convidados a dar jeitinho. Nós somos convidados a seguir o que o Senhor nos ensinou através da Santa Igreja. E o Padre Gafarrel fala aqui que ele conhece atualmente algumas equipes de Nossa Senhora onde o esforço é conseguir que todos os casais vão à missa de domingo. Isso em 1987. Hoje nós estamos em 2021 e continua a mesma realidade, né? Dentro do nosso movimento, ainda existem muitas pessoas que sequer vão à missa de domingo. E aí pensam, mas nós estamos na pandemia, mas é desafiador. Amados, nós não podemos dar mais valor ao nosso corpo físico que vai morrer e dura muito pouco. Nós precisamos estar preocupados com as coisas do alto, com a nossa alma. Procure uma Santa Missa com menos pessoas. Procure um outro horário. Vá em horários separados. Tome todos os cuidados. A gente não vai no mercado, a gente não vai no açougue, a gente não vai na farmácia, a gente não trabalha, a gente continua uma vida, lógico, com todas as limitações, com todas as dores, com todas as angústias, mas se nós não estivermos firmes no sacramento, o centro da igreja, que é a Eucaristia, nós não vamos conseguir ser santos. Nós não vamos conseguir ir adiante. Então, se por algum motivo, hoje, algum irmão que você conhece, com muito carinho, convide ele para voltar à Santa Missa. Se você, por algum motivo, se desanimou, está com medo, não tenha medo, coragem. E um outro ponto que a gente precisa ver, que o Padre Gafarrel abordou, é o que não podia ter sido visto do carisma fundador. E ele diz que há 40 anos não se podia prever essa multiplicação dos métodos e processos da contracepção. Este é um ponto fundamental que a gente deve abordar, né? Porque uma vez que a gente descumpre a lei de Deus, a gente transgride a lei do Senhor, a gente está fadado ao pecado mortal, a gente está fadado ao inferno, né? Quando o indivíduo transgride... a gente está fadado a ficar longe da graça de Deus. Sim. É pior. E uma grande proporção dessas pessoas desconhecem ou não querem ouvir falar da lei de Deus, porque é muito mais fácil, né, a gente ficar ali na nossa comunidade, na nossa comodidade, no nosso egoísmo, né? E quando a gente faz isso, a gente se arrisca a perder esse estado de graça e resvalar para a decadência e para a perversão, né? Esse é um ponto muito importante a ser abordado. Nós somos convidados a se entregar no braço desse bom pastor, que ter a certeza que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós somos convidados a ser fecundos, a ser abertos ao plano de Deus, a deixarmos de controlar e deixarmos ser controlados, ser seduzidos, ser guiados por Ele. Nós não temos noção de espaço, então a gente só enxerga o hoje, aqui e o agora, a dificuldade do aqui e o agora, o medo daqui e do agora. Mas Deus tem graças a derramar sobre nós, mas para isso nós precisamos estar abertos, totalmente abertos, sem restrições. E para finalizar, o Padre Gafarrel, né, vem dizer que quando Deus nos apresenta Abraão, que ele quer transformar em pai de todos os santos, mostra-nos as estrelas do céu e diz: essa é a tua posteridade, a tua santidade será a tua fecundidade. Né? Olha que profundidade, né, que Deus vem nos falar sobre a fecundidade, né, sobre a família numerosa. Tantas famílias hoje, né, elas têm diminuído cada vez mais o número de filhos, né, cada vez mais o egoísmo tem crescido, né, e são vários fatores que vêm acarretar isso. E se nós não podemos ter a fecundidade por algum problema, a gente também não pode esquecer que filho não é um direito. Filho é um dom e você pode ser um pai espiritual de muitas pessoas que necessitam de nós. E aí, para fechar, né, o Padre Gafarrel, nesse discurso, ele leu uma carta onde um homem estava doente, né, e à beira da morte ele escreveu uma carta para a esposa. Eu aconselho a todos vocês, né, pegarem, a gente depois vai compartilhar o documento, a lerem, né, essa carta que é linda demais. Eu vou ler um pequeno trecho, né, onde ele diz: ela fez a felicidade da minha vida. Depois de 45 anos de vida em comum,
Amo-a mais do que amava quando me abriu os braços pela primeira vez. A minha ternura por ela tornou-se ao mesmo tempo menos ardente e mais profunda. Ainda não dissemos tudo um ao outro. Os beijos calmos, os abraços sem violência, despertam a recordação das longínquas primaveras. Mas, sobretudo, as nossas almas confundem-se na mesma fé, na mesma esperança. E essa esperança é o céu, né? A nossa santificação. E através desse Magnífica que nós vamos orar juntos para encerrar essa formação, é que Nossa Senhora interceda por nós, nos dê a graça de viver o carisma das equipes de Nossa Senhora, estarmos totalmente abertos à graça de Deus. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, despeça os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.